O Léo vai trazer a informação de um homem acusado de matar a ex-mulher e o namorado dela em Goianápolis e está sendo julgado hoje. Um caso que nós acompanhamos. Lembra desse caso aí? Léo, o julgamento está em que momento agora? Pois é, Luares, em oitivas, a justiça, né, o juiz está ouvindo aí as testemunhas, inclusive até os 2 policiais militares que foram alvos também desse homem, já que, de acordo com essa denúncia, Luares, ele vai responder por um feminicídio qualificado, também um homicídio qualificado e 2 tentativas de homicídio, já que ele teria tentado matar também os 2 policiais. Ele não aceitava de jeito nenhum o fim do relacionamento com a Gislaine. Foram anos de relacionamento, os 2 tiveram 2 filhos na época da morte aí da Gislaine. Um tinha 17, o outro tinha 13 anos e eles presenciaram aí essa situação tão delicada. E, inclusive, a vítima, a Gislaine, já tinha pedido aí o divórcio, já estava em processo de divórcio, quando ele começou a perseguir, a não aceitar o fim do relacionamento. Inclusive, tem vídeos dele, Luares. O próprio filho filmou o pai nesse sobrado em Goianápolis, xingando a ex-mulher, a companheira, dizendo que ele iria matar, que ele não tinha medo da polícia, que ele não ficaria preso, ele não ficaria na cadeia. E ele, então, foi lá no dia 10 de fevereiro e cumpriu o que tinha prometido. Ele usou o carro do filho, usou um controle da residência para entrar na casa e deparou, então, lá na sala com os 2, com a Gislaine e com o João Paulo. Na hora, ele atirou nas vítimas que morreram na hora. A polícia militar foi acionada por vizinhos para atender a ocorrência. No momento que os policiais chegam na casa, de cima da sacada desse sobrado, ele atira nos policiais tentando matar esses policiais. Ele foi contido e foi preso em flagrante por esses crimes, Luares. Inclusive, ele ficou durante quase esse 1 ano, ele continuou preso no presídio de Anápolis. Hoje de manhã eu estive com o cinegrafista Adiel Fábio na porta do Fórum de Goianápolis. A família foi toda para lá, com camisetas, cartazes nas mãos, pedindo justiça. A mãe, muito emocionada, falou com a gente que a filha não merecia aquilo, que ela sempre reclamava desse relacionamento conturbado aí com o réu, o Luciano Luiz. E hoje, o filho, agora com 18 anos, o filho mais velho, Luares, ele deu um depoimento emocionante. Um depoimento que a gente vai acompanhar agora aqui na Record. Esse foi o primeiro ano sem minha mãe e sem meu pai. Nesse lado da história, tipo assim, eu fico muito dividido por conta dos 2. Muitas das pessoas perguntam, e seu sentimento com seu pai, o que você sente sobre seu pai? Você sente em perdoar ele, mesmo antes de nem se completar 1 ano da perca da minha mãe? Muitas pessoas não têm seu coração e ainda faz essa pergunta para mim. E o que eu consigo responder sempre é o seguinte, para mim eu tenho uma figura de pai como... Pai é uma pessoa que cuida, uma pessoa que protege, uma pessoa que dá apoio e carinho. Muitas das vezes, se alguém tivesse invadido lá em casa e feito algo para minha mãe, o meu pai, muitas vezes, ele podia ajudar. Ele podia tentar intervir sobre algo. Mas quando o meu pai, tipo, a minha muralha, a minha ajuda, cai sobre a gente, cai sobre mim e meu irmão, é meu pai morrendo. Hoje eu não tô aqui para ver o meu pai, eu tô aqui para ver o Luciano. E ver, tipo, ele ser condenado. Porque eu cansei de ouvir dele, de ver ele pregar nas ruas, tanto que nas minhas redes sociais mesmo eu postei muitos vídeos recentemente mostrando das vezes que ele já foi lá em casa, tentar invadir, tentar ameaçar, gritar a minha mãe. E todas as vezes que ele estava lá, ele só dizia o seguinte, que era desaforo, era que ela querer viver a vida dela em paz. Era desaforo. E eu não acho que é desaforo você pedir paz. Isso é o mínimo que ela queria. Então, naquele dia, naquela noite, então, você perdeu o pai e mãe? Naquela noite eu perdi meu pai e minha mãe. No velório mesmo da minha mãe, como a minha mãe era uma pessoa muito religiosa, ela sempre me ensinou que após a sua morte, o que sobraria dela era somente a carne. E no velório eu tava parado, eu tava olhando, tipo assim, chorar, a gente chora muito. Mas eu tava olhando e eu tava pra mim que aquilo ali não era minha mãe. E olhando pra ela no caixão, eu só consegui pensar, aqui tá meu pai e minha mãe. Porque, mas seu pai tá vivo, ele tá preso, tem como você perdoar ele algum dia. Não, se eu tivesse meu pai, ele estaria aqui do meu lado. Pois é, Luares, um depoimento muito forte aí do Brendo. Ele é filho, então, do Luciano, que está sendo julgado hoje. E esse julgamento aí
pelo feminicídio, homicídio e pelas duas tentativas de homicídio qualificado, esse julgamento só deve terminar na noite de hoje. Eu conversei com as pessoas lá do fórum, eles falaram o seguinte, os funcionários falaram que esse julgamento só deve terminar para as 8, 9, 10 horas da noite. Portanto, o julgamento acontece nesse momento desse Luciano Luiz dos Santos aí, que teria, então, de acordo com o processo, de acordo com toda a história, assassinado a ex por não aceitar o fim do relacionamento, o namorado dela na época e também tentado contra esses dois policiais. Eu vendo o filho encarar o pai, o Loares, e ele disse o seguinte, aquele ali não é meu pai, ele é o Luciano e eu quero a condenação dele. Era muito forte esse depoimento. E crueldade é quem tenta, né, ouvir de um rapaz desse aí. Como é que você pensa? Você acha o quê do seu pai? Peraí, calma, gente. O rapaz ele viu o pai dele praticar isso contra a mãe e a pessoa ainda querer cobrar uma explicação do filho seria o quê? Matar duas vezes os parentes dele. Então a gente continua acompanhando esse caso. Muito obrigado, Leonardo Gonçalves. Né, assim que tiver um resultado desse julgamento que acontece na cidade de Goianápolis, a gente traz para você aqui no nosso jornalismo.